Olá, consultora! Você já passou por alguma situação de saia justa? Na hora H, na hora de ter repertório para conversar com seu cliente, apresentar o seu produto ou o seu serviço? Então vem comigo, eu sou Marcela Quiroga, uma especialista em venda direta e vou te ajudar na construção de um repertório para te ajudar nas vendas. Vamos lá? Uma das dificuldades nessa construção de repertório é porque você não preparou algo antes, vai falando de peito aberto, de improviso, e isso é muito comum, mas na hora H é importante se preparar e até treinar sobre essas possíveis respostas, essas possíveis apresentações do seu produto, do seu serviço e do fechamento de vendas. Para isso, é importante escrever, falar na frente do espelho, falar na frente dos seus filhos, treinar com o cliente e escutar. Por quê? Porque essas respostas vão te ajudar principalmente nessa construção de repertório e tirar um pouquinho do improviso da frente. Então, perguntas que te ajudem a fazer o cliente perceber e falar assim, nossa, isso é para mim, poxa, ela entendeu o que eu preciso. Inclusive, só para vocês saberem, um dos motivos principais do cliente trocar de fornecedor é isso. Ela não me entendeu. Eu já até tenho falado isso em alguns vídeos e falo isso inclusive em aula quando eu estou apresentando para alguns alunos. Essa situação do ela não entendeu o que eu preciso é muito comum. E aí você pode construir o seu repertório fazendo algumas perguntas e algumas explicações que ajudem o cliente a se conectar e falar, poxa, é feito para mim. Ou algumas provocações de algumas dores que ele pode ter se ele não se cuidar. Alguns problemas se ele agora não quiser investir, mas mais para frente ele vai ter que investir dobrado. Então é super bacana quando você prepara. E para isso tem que treinar, tem que escrever, tem que falar. Inclusive, eu queria recomendar um livro muito bacana. Eu li lá atrás, faz muitos anos, mas ele me deu um estalo muito importante, que é Outlier, a história de sucesso. É um livro razoavelmente fininho, não é caro, e você pode ler a história de alguns casos de sucesso que vão exemplificar esse treino. Isso que eu estou comentando com você. Nesse livro, o Malcolm Gladwell, que é o autor, ele comenta, por exemplo, a história do Bill Gates. Quem sabe, né, o Bill Gates é um poderoso dono da Microsoft que na época que ele fazia faculdade tinham pouquíssimos computadores à disposição. E o que ele fazia? Ele treinava. Quando todo mundo estava dormindo, ele pedia horas para usar o computador da faculdade em Washington e ele treinava a programar. Então, quando tinha pouca oportunidade de ter computador, ele já treinava muito a produção dos códigos para hoje ser essa empresa incrível que é a Microsoft. Ele, nesse livro, também dá um exemplo super bacana dos Beatles. Os Beatles, que foram um grande sucesso, eles não nasceram prontos, não. Eles treinaram muito. Inclusive, nesse exemplo dos Beatles, ele comenta uma turnê que os Beatles fizeram na Alemanha, em Hannover, e eles tocavam noite e dia, muitas horas seguidas num festival, para eles acumularem 10.000 horas de treinamento. Inclusive, essa teoria das 10.000 horas de treinamento, o Malcolm conta no livro inteiro. Essa teoria, inclusive, a gente sabe que não é só o treino. Tem muito também do treino, tem muito também da situação que pode te ajudar a ter mais sucesso, mas as 10.000 horas, ele mostra como um efeito fundamental para os Beatles terem o sucesso que eles tiveram quando eles viajaram em turnê para os Estados Unidos. Eles já tinham escutado eles mesmos, eles já tinham melhorado toda a harmonia das músicas, ouvido a audiência, o que fazia sucesso, o que tinha palmas, e isso foi fundamental para os Beatles quando foram fazer a turnê deles terem aceitação do público, a aceitação que a gente sabe que foi um grande sucesso. Então, dentro deste olhar,
das 10 mil horas de treinamento. Não que você precise fazer 10 mil horas para começar a ficar boa, não é isso não. Mas mostra que a gente muitas vezes atende o cliente de peito aberto, falando um pouquinho do que você aprendeu numa reunião que você foi da marca que você revende, ouvindo um pouquinho dos vídeos de lançamento, lendo um pouquinho o seu catálogo, mas é mais do que isso. É você treinar a sua prestação de serviço, a sua forma de se conectar com o cliente e entender o que ele precisa, ser uma expert, uma profunda conhecedora dos seus clientes e aí treinando esse repertório, essas perguntas que podem ser presenciais, podem ser pelo WhatsApp, podem ser pelas redes sociais, mas essa interação ela não é algo de improviso não, ela é algo fundamentado e principalmente repetido. Então aqui vai uma sugestão super importante. Faça o treinamento das suas perguntas, interaja você mesma falando para o espelho, interaja você falando com seus filhos, falando com seu marido, apresente um produto, apresente a sua prestação de serviço, treine o seu repertório para atender pessoas, o seu repertório usado inclusive com outros clientes que você tem na sua carteira, que podem até ser parecidos com esse cliente que você está atendendo, e aí se mostre uma expert. A excelência no seu atendimento vai partir exatamente desse repertório, desse treinamento e dessa transformação que você vai ter de não responder por improviso. Aposto que você passa por umas situações de saia justa. Se quiser, compartilha aqui comigo, comenta como é o seu atendimento e a gente vai produzindo cada vez mais materiais para ajudar você em ter essa excelência no atendimento. Então compartilha aqui comigo, comenta como é que é o seu atendimento, como é que você treina, como é que você se prepara ou como é que você vai respondendo ainda de improviso e a gente vai cada vez mais formatando informações para te ajudar nessa excelência de atendimento e de conhecimento sobre o cliente. Gostou? Então compartilhe com outras consultoras, não deixa de clicar aqui no curtir e em se inscrever no canal, afinal de contas é super importante para o YouTube continuar entregando para as consultoras mais conteúdo relevante feito por quem adora falar sobre esse assunto e a gente se vê em breve num outro vídeo. Combinado? Um grande beijo!